Olá, meu nome é Giovana Valadão e eu estou cursando Biotecnologia na UFPB, na turma de 2023.1. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre fatores que afetam a solubilidade e formas de expressar uma concentração. Fique com o vídeo. Primeiro, vamos definir o que é solubilidade. Solubilidade é uma propriedade física da matéria que está relacionada com uma capacidade de um material, denominado dissoluto, apresenta de ser dissolvido por outro, o solvente, ou seja, a capacidade da matéria que consegue se dissolver no solvente. Agora vamos citar alguns fatores que afetam a solubilidade. O primeiro fator é as interações soluto e solvente. Na videoaula anterior, eu expliquei o que seria a solubilidade, mas de forma mais, digamos assim, mais aprofundada. E eu falei lá que quando se tem o soluto e o solvente, dependendo da polaridade, a gente pode ter uma solução. Existe uma regra geral que está aqui, ó, que é semelhante dissolve semelhante. Se eu tenho um soluto que é polar e um solvente que é polar, eles vão conseguir se solubilizar de forma mais rápida e ter maior afinidade entre si. A gente tem alguns casos que são os números de átomos de carbono, que ele deixa a molécula, quando você tem mais carbono, deixa a molécula mais apolar. E quando ela fica mais apolar, fica menos solúvel em água, que é polar. No mesmo caso de grupos que tem o OH, a hidroxila. E quando você tem mais hidroxilas em uma molécula, aumenta a solubilidade por causa do fator da semelhança de polaridade. Aqui, quando a gente tem mais ligações polares na molécula, mais facilmente ela se dissolve em um solvente polar. E quando a gente tem um solvente polar, não se dissolve, dificilmente. Se fosse uma molécula apolar, ela se dissolveria em um solvente apolar. O segundo fator é a temperatura. Nós temos o caso de processos endotérmicos e os processos exotérmicos. O que seria um processo endotérmico? Endotérmico é aquela que absorve calor. Quando a gente pode ver aqui no reagente, temos o calor. E quando é exotérmico, significa que o calor será liberado, que está aqui no produto. Os processos endotérmicos têm um aumento da temperatura, e esse aumento da temperatura desloca o equilíbrio para a direita. Ou seja, o calor que está aqui nos reagentes, quando você tem mais calor, eles favorecem a reação dos reagentes, o que isso provoca o equilíbrio para a direita, que seria, no caso, para a formação da solução. Isso favorece, então, portanto, aumenta a solubilidade. Quando é exotérmico, quando você aumenta a temperatura, isso não favorece a reação dos reagentes. Portanto, isso diminui a solubilidade. Nós temos aqui um gráfico mostrando a temperatura aqui embaixo e a solubilidade. Aqui um metano. Temos aqui, quando tem temperatura mais ou menos de 0 entre 10, quando você vai aumentando a temperatura, a solubilidade ela vai caindo. Ou seja, é um processo exotérmico. Outro fator é a pressão, mas no caso, pressão em casos de gases. Quando você tem pressão entre líquidos, não faz muita diferença, mas sim com os gases. Quando os gases são pressionados contra um líquido, por exemplo, aqui na imagem,
Isso favorece a interação entre esses gases e o líquido. E quando você aumenta, como você pode ver nessa imagem, tem mais chances de chocar entre elas, as moléculas do gás e a molécula do líquido. Aí, quando você tem mais essa chance de choque, isso favorece a dissolução entre eles. Ou seja, isso favorece a solubilidade entre eles. O quarto fator é o efeito do íon comum. O que seria esse íon comum, né? Primeiramente, um íon, a gente vê aqui a aplicação do princípio de Le Chatelier, que o íon comum poderia ser o cálcio ou o flúor. Quando você adiciona mais o cálcio ou um flúor, o equilíbrio se desloca no sentido ao contrário ao aumento. Quando eu adiciono mais o cálcio ou mais o flúor, isso favorece que os íons que foram adicionados venham para a esquerda, nos reagentes. Então, isso assim ocorre uma precipitação, porque quando você tem mais cálcio, aqui, por exemplo, se tivesse Ca2 e F2, um dos cálcios precipitaria, porque não faz parte da dissolução, acho que é dissolução, dissolução entre esses dois íons, ou seja, à medida que adiciona cálcio flúor, o equilíbrio se desloca no sentido contrário ao aumento e, consequentemente, tem mais reagente, e assim ocorre uma precipitação. Então, a gente tem como conclusão que a solubilidade diminui quando o íon comum é adicionado. O outro caso é a solubilidade e o pH. Pegando ainda o princípio de Le Chatelier, eu peguei aqui o exemplo. Se o F do flúor for removido pela adição de um ácido forte, como esse aqui, quando à medida que o flúor for removido do fluoreto de cálcio, o deslocamento do equilíbrio vai para a direção do produto, assim aumentando a solubilidade. Quando você adiciona mais H+, por exemplo aqui, você tem mais chances do fluoreto sair dessa reação aqui e ir para o H+, para formar o ácido, né? Quando você tira mais flúor, isso faz com que o deslocamento vai para a direita. Ou seja, você vai ter que a reação seja mais rápida e assim fazendo que o fluoreto de cálcio produza mais produtos. À medida que eu estou retirando o flúor daqui, quando eu retiro, os flúor que estão no fluoreto de cálcio tendem a ir para os produtos. Aí, quando eu vou retirando o flúor dos reagentes vão para o produto e o flúor que foi removido vai para o ácido forte, como esse daqui. Não sei se deu para entender, mas basicamente o flúor que está aqui sai dessa reação, vai para o H+. O H+, com o flúor, forma o ácido, esse ácido aqui, que é um ácido considerado forte. Aí, quando esse flúor sai, o equilíbrio dessa reação tende a ir para a direita. Isso fazendo que a solubilidade aumente. E o pH diminui, pois estamos adicionando o ácido. É basicamente isso. Agora nós vamos mostrar formas de expressar concentração. Primeiro, o que é concentração? Concentração refere-se à quantidade de soluto que existe em uma quantidade padrão de uma solução ou uma quantidade padrão de solvente. Todos os métodos envolvem medir a quantidade de soluto em função da quantidade de solvente ou da solução. Geralmente, as quantidades medidas são em massa e a quantidade de matéria são em litros. A massa pode ser convertida em quantidade de matéria usando a massa molar. Agora a gente tem algumas tabelas
mostrando o tipo de concentração, a fórmula e a unidade. Aqui nós temos peso em peso, que seria a massa de soluto em gramas, e a massa de solução em gramas. Em porcentagem, né, você multiplica por 100. Você multiplica por 100, aí você tem um resultado, que esse resultado está nesse tipo aqui, nessa unidade. Porcentagem P sobre P. O outro caso é peso-volume, que seria a massa do soluto em gramas e o volume da solução em mililitros. Você multiplica por 100, né, porque é porcentagem, e aqui nós temos o tipo de unidade. Outro tipo de concentração é em quantidade de matéria. Nós temos quantidade de matéria aqui é a concentração, né? Como eu expliquei antes, a quantidade de matéria em soluto vai ser em mols e o volume de solução em litros, nesse caso, né? Aí vai ser mol por litro a concentração. A densidade de solução seria a massa de solução, né? E aqui só envolve solução. Temos a massa de solução em gramas e o volume de solução em mililitros. Como a gente viu na fórmula da densidade nada mais que é M sobre V, né? E aqui temos a unidade, né? Temos gramas por mililitro ou podemos ter gramas por centímetros cúbicos. Temos outra tabela, é partes por milhão, que seria a massa do componente da solução sobre a massa total da solução vezes 10 a sexta. A unidade é ppm. Mesma coisa, né? Partes por milhão, nós temos partes por bilhão, que é a massa do componente da solução sobre massa total da solução vezes 10 a nona. A unidade é ppb. E temos a molaridade. Molaridade é a quantidade de matéria dissoluta em mols e a massa dissolvente em quilogramas. A gente pode ter uma certa semelhança com a concentração, né? Aqui temos a quantidade de matéria dissoluta em mols também, mas aqui a gente envolve volume em litros. E aqui, em molaridade, nós temos a massa dissolvente em quilogramas, né? E a unidade é molar. Aqui, partes por milhão podem ser expressas como 1 miligrama de soluto por quilograma de solução. Se a densidade da solução é 1 grama por mililitros, então é 1 ppm, partes por milhão, é igual a 1 miligrama de soluto por litro de solução. Partes por bilhão são 1 grama, nesse caso é 1 grama de soluto por quilograma de solução. A gente também pode ter a conversão entre concentração de quantidade de matéria, né, a concentração, e a molaridade. Como expliquei, eles são meio parecidos e você pode converter entre eles. E nós necessitamos da densidade para isso. Aqui na imagem aqui, nós temos um esquema. Por exemplo, se você tem a massa de solvente e a massa de soluto, você pode descobrir pela massa do soluto a massa molar. Aí você tem a quantidade de matéria de soluto. E a molaridade seria o quê? Seria 1 mol sobre quilogramas. Mas se você tem a massa de soluto e a massa da solução, você descobre a densidade, né, que massa de solução você supõe que seja em litros, né? Você descobre o volume da solução, né, a densidade, e você tem a concentração em quantidade de matéria, que é mol por litros, que também pode ser por litros de solução também. Né? Aqui é mol por quilogramas e aqui é mol sobre litros. Para você converter, você precisa descobrir a quantidade de matéria de soluto.
né? Mas você pode fazer esse esquema e até fazer a conversão entre eles dois. E assim acabamos a videoaula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. E aqui estão as minhas referências bibliográficas.